Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes. Olá, eu sou Jair Beloubi, tenho 75 anos, estou no segmento farmacêutico desde o ano de 1975. Faz, portanto, 47 anos que eu transito nesse segmento farmacêutico. Eu estou aqui agora na Avenida Paulista, maior centro comercial da América Latina. Estamos chegando no prédio onde está a estrutura da Febrafar. Eu estou lançando hoje um programa chamado Dose de Prosa com Jair Beloubi. E meu primeiro entrevistado será o Edson Tamassia, presidente da Febrafar. Vem comigo, vamos lá comigo conhecer essa entrevista. Olá você, eu estou nesse momento na sede da Febrafar em São Paulo, na Avenida Paulista. Estou começando agora, neste momento, a primeira entrevista de um programa que eu pretendo fazer, chamado Dose de Prosa com Jair Beloubi. E, para minha imensa satisfação, está aqui comigo Edson Tamassia, o presidente da Febrafar, amigo de longa data, e eu fiz questão que ele fosse meu primeiro convidado. Bateremos um papo descontraído, eu e o Edson, durante essa próxima meia hora. Esperamos de coração que vocês gostem daquilo que a gente vai contar para vocês, tá legal? Não vamos falar muito de mercado, de número, não. Mas contaremos histórias para vocês. Esperamos que vocês gostem, tá legal? Edson Tamassia, um prazer imenso estar aqui com você, cara. Um prazer imenso mesmo, pode acreditar. Recentemente, eu vi nos nossos grupos, você mandou uma foto de uma pessoa chamada Damasceno, do Idem, que foi o culpado disso tudo que aconteceu. Como é que foi essa reunião, depois de tanto tempo, rapaz? Como é que foi essa reunião com o Damasceno? Jair, primeiro eu quero demais mesmo te agradecer a consideração de você ter me escolhido para ser o teu primeiro entrevistado nesse programa. Eu desejo muita sorte, e certamente terá muita sorte, porque você é um batalhador e, sobretudo, porque a ideia do programa é muito legal, essa ideia de conversar com o mercado, conversar com as pessoas que fazem o mercado, bater esse papo, resgatar um pouco da história do associativismo, né? Resgatar um pouco da história. Você sabe que eu falo muito, eu já vou falar do Idem para o senhor, mas eu falo muito que nós, com a nossa iniciativa lá, de 94, de 95, 96, onde a gente nasceu, nesse período que nós nascemos, nós subvertemos a ordem do mercado farmacêutico, né? Se nós não tivéssemos surgido, o mercado teria tomado outro caminho. E é isso que deixa a gente mais contente, né? Passado tanto tempo, a gente poder falar isso aqui, rapaz, é uma glória para nós. E aí nós vamos certamente lembrar bastante história dessa época, mas o Damasceno, então só para contextualizar, né, seu Jair, a história do Damasceno e a história do Idem e a história do nosso início, o associativismo ele nasceu como referência por uma iniciativa do Sebrae. Depois o Damasceno saiu do Sebrae e montou a sua própria empresa, em função do Plano Real. Em 1994, eu já tinha farmácia, eu já estava lá em Piracicaba, e nós administrávamos farmácia num modelo inflacionário extremo, né? Chegamos a ter 87% de inflação no mês. Lembro disso. E aí é um outro jeito de administrar, né, seu Jair? É um jeito de administrar dinheiro e não a farmácia. Quando acabou a inflação, quando houve o RV, depois o Plano Real, todos nós tivemos que reaprender a trabalhar, né? A gente começou a olhar para dentro da farmácia, que
é o grande legado do associativismo, né, seu Jair? Sim, sim, sim. E aí nós começamos a ter que buscar alternativas e o IDEM veio com essa ideia. Vamos juntar todo mundo, vamos juntar um grupo de empresários, vamos ganhar força, vamos negociar melhor, vamos criar uma marca, vamos dar visibilidade de marketing e vamos em frente. A ideia é absolutamente sensacional. Eu sempre falo que associativismo é um modelo fácil de você falar e difícil de você concretizar, né? Sim, Porque sim. aí existe os vitoriosos e os perdedores, né, seu Jair? Ideia boa todo mundo tem, né? Isso. Ideia boa todo mundo tem. Agora, executar a ideia boa, esse é o segredo dos que fazem sucesso, né? Porque o senhor coloca no papel tudo que o associativismo tem de vantagem, aí você fala assim, não tem como dar errado. Não. Né? Mas pega aquela foto lá de 96, seu Jair, eu gosto muito dessa analogia, de 96, agosto, né? 5 de setembro de 96. 5 de setembro de 96, pega a foto de fundação e olha quem está aqui e quem já se perdeu pelo caminho, né? Só está em eu. Por isso que a gente está aqui contando história. Está contando história. E aí, de novo, a gente volta lá pro IDEM. O IDEM também se perdeu pelo meio do caminho, né? O Damasceno continua, ele hoje é um executivo que trabalha numa indústria farmacêutica de suplemento lá no Paraná, mas o IDEM como empresa se acabou, ele deixou de existir. Mas o associativismo tem ainda, e acho que é importante os empresários que estão fora do nosso negócio olhar para isso e entender o seguinte, a única talvez seja um exagero meu, mas a melhor alternativa de você prosperar no mercado farmacêutico, se você é um varejista, é se aliando a uma rede associativista, né, gente? Sim, sim, com certeza. Você ter o poder do coletivo, ter o poder de compra, você ter uma associação que pensa no teu marketing, que pensa na gestão da sua farmácia, que te ajuda a te orientar, num custo muito baixo, né, seu Jair? Sim, a Total sim, bem fazendo isso com muita competência. Com muita propriedade, propriedade. Então não faz sentido a pessoa, às vezes, não entender esse coletivo e se doar a ele. Mas deixa eu lembrar uma coisa, Edson, eu sou da Drogaria Total, né? Todo mundo já me conhece, e nós temos 26 anos de trajetória. Eu sei que a Farmavip, eu não lembro exatamente a data, mas a Farmavip, a sua rede de farmácias, quando você ainda tinha uma farmácia com seu irmão, também foi fundada. E a sensação que nós tivemos, Edson, fundamos a rede num dia, no outro dia eu pensei assim, caramba, nós temos uma rede, e agora? E você, Edson, qual que foi a sua sensação, rapaz? Qual a sensação de ter fundado a Farmavip? Como é que foi no dia seguinte? O que aconteceu? Senhor, eu tenho, e o senhor não é diferente, tá? O senhor não é diferente, talvez o senhor, até o caminho, né, que a gente trilhou foi um pouco diferente em função dos cargos que nós exercíamos. No dia seguinte do associativismo, eu deixei de ser empresário e virei um ser associativista de coração. Eu tenho uma paixão pelo associativismo e aí eu comecei a pensar de modo associativista para todas as coisas da minha vida. Para os projetos sociais, a gente acho que vai falar um pouco sobre isso, né, Rogério? Dos projetos sociais, de poder disseminar o modelo para outras áreas, para poder juntar todo mundo. A gente se junta, a gente vai falar também, né, Rogério? A gente se juntou já bastante para comprar chupeta, né? Você vai contar essa história aí, você vai contar essa história. Mas, assim, o desafio do dia seguinte é a expectativa. O grande problema é a expectativa. Porque o Damasceno também nos vendia um sonho. A partir de amanhã vocês são os gigantes. Vocês estão juntos, todo mundo junto, isso. Uau, vai comprar melhor. Não é bem assim, é o que eu falo. No papel é uma coisa, na execução é outra, totalmente diferente, né, Rogério? O dia seguinte é o desafio de você sair correndo atrás de fornecedor, o cara te olhar torto, falar assim, mas agora eu vou ter que te dar mais desconto, mas você vai me comprar mais?
Qual que é o seu Eu objetivo? vou ter que te dar mais desconto e eu vou ter que te dar repasse. Lembra? Dar desconto maior, repasse maior, toda essa proporção de coisas assim. Quanto que você vai comprar? Qual que é a sua cota? Isso eu não sei. Nós passamos por tudo isso, né, Sérgio? O dia seguinte ele é desafiador. E por isso que prospera no negócio os fortes, os que têm determinação. Por isso que o senhor está aqui. Óbvio que no nosso caso a gente tem vários empresários que tomaram outros caminhos, escolheram outros negócios para fazer, deixou farmácia, mas a grande maioria vai se perdendo pelo meio do caminho. E esse foi um grande problema do início do associativismo, Sr. Jair, porque não tinha uma estrutura, a gente não sabia ainda como estruturar, e vários presidentes de redes, porque surgiu, além da PharmaVip, que é um mês depois do senhor, surgiu várias associações nesse período, né? Os presidentes deixaram os seus negócios e foram cuidar das redes, mas sem competência ou sem conhecimento para ser o presidente de uma grande organização e, ao mesmo tempo, deixando o seu negócio ali meio à deriva. Muita gente se perdeu nesse caminho, né? Se perdeu e desapareceu, né? Desapareceu. Era a ideia, né, Edson? Eu vou ficar rico rápido, vou fazer dinheiro rápido. Aí foi o grande engano de muita gente, muitos presidentes, né? Trocaram o pé pelas mãos aí e acabaram dando errado, muito errado. Perderam até os próprios negócios, né? Um dos grandes desafios do ser humano, né, Sr. Jair, é quando você dá poder para ele, né? Quando você dá poder, a pessoa acha que ele virou um super-homem. Acha que ele pode tudo, acha que... Então, às vezes, a gente observava ali aquele ambiente, né? Assim, mas não dá para ser tudo isso, né? E muita gente, infelizmente, se perdeu. Não dá para ser tudo isso. Boa, essa é bem boa. Só aí o tempo passou, né? As redes foram sendo formadas, né? Depois das nossas, mais algumas. Já tinha rede um pouco antes. E aí tivemos a ideia, eu não sei nem exatamente quem teve, a ideia da FAESP, a Federação Paulista de Redes. E você foi determinante também nessa montagem ou nessa sequência, né? Como é que foi essa história essa da FAESP? O senhor já preciso lembrar o conceito de redes para a gente poder falar da FAESP. Um dos grandes objetivos que o IDEM colocava para a gente é que nós iríamos ser forte o suficiente para fazer propaganda na Globo. Poxa, grande glória, hein? Uau! Nós íamos ser fortes o suficiente para fazer propaganda na Globo. E a Globo, no estado de São Paulo, era dividida por regiões. Então, tem a retransmissora de Ribeirão Preto, tem a retransmissora de Campinas, de São José do Rio Preto, de Bauru, do Vale do Paraíba e de São Paulo. Então, eram várias retransmissoras. E a gente tinha um acordo de cavalheiros, antes mesmo da FAESP, de ninguém invadir o espaço do outro. Então, o senhor ia ainda que eventualmente você não estivesse na Rede Globo, você só fazia expansão naquela região que você tinha. Exatamente. E isso criou 10 redes no estado de São Paulo. 10 redes. A única que tinha sobreposição era a Farmáxima, em Campinas, e a PharmaVip em Piracicaba, que a retransmissora era a mesma, que era Campinas. Mas eram 10 redes, cada um na sua região. E nós começamos a nos reunir informalmente, no primeiro momento, para falar de negócio. Às vezes a gente tinha uma parceria junto, nós criamos, não sei se o senhor vai se lembrar, nós fizemos uma grande ação no pré-evento de genérico com o Teuto, nem era genérico ainda, a gente chamava medicamento DCB, Denominação Comum Brasileira. Aí, para fazer alguns negócios juntos, isso antes de FAESP. Até que a gente entendeu que nós tínhamos uma maturidade para montar uma federação. Tínhamos maturidade para montar uma federação. Então, montamos a FAESP, fizemos um evento aqui em São Paulo, não sei se o senhor vai se lembrar, a gente fizemos uma apresentação, fizemos um negócio. E a FAESP me despertou muito ainda mais a paixão pelo associativismo, porque aí eu saio da minha farmácia, saio um pouco da gestão da PharmaVip e já passo a fazer um plano de
de negócio pensado num grande grupo de redes. Aí eu comecei a lidar com essa diversidade de vários presidentes diferentes, com ambições diferentes, com egos diferentes, né, seu Gerson? Isso Mas foi me ajudou muito. O embrião do Edson de agora. O embrião do Edson de agora foi esse. Muito bem. As reuniões no Hotel Salto Grande, lá era Araraquara, o centro do estado. Exato. Bacana aquilo. Né? Era gostoso ainda, né? Tudo mais ou menos não tão profissional, né? Meio na marra, meio de qualquer jeito, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, tomando em base hoje como se faz as coisas. Sem dúvida. Mas foi bacana pra caramba, né? O nosso gestor, que era o Paulo César Jorge, contando piada à noite, ele era o showman da noite. Hoje, contando piada, né? Isso eu não lembrava dele. Mas Edson, depois da FAESP, rapaz, eu gostaria de conta para nós aquela história do gestor de uma das redes que chegou falando, fiz um negócio fantástico. Como é que foi essa história, Edson? Fez um negócio top de linha, rapaz. Esse era um dos desafios, né, seu Jair, lá do início, porque faltava foco, né? Faltava foco. Eu me lembro dessa reunião até hoje, até porque no mesmo dia o senhor fez esse comentário. Lá em Piracicaba, numa mesa assim, a gente falando, e tinha um momento que cada gestor ou cada diretor falava da sua rede e das suas grandes negociações. Foi isso. E aí uma das grandes redes, a CA grande na época, trouxe uma grande negociação que ele tinha feito com Chupeta. Chupeta. Top de linha. Top de linha. Chamou a atenção da mesa. Igualzinho hoje, né? Igualzinho hoje, exatamente. E esse era um dos grandes problemas, né, Sogério? A gente discutia coisas que hoje é inimaginável. Mel, compra de mel compra era uma briga. Soro fisiológico, umas coisas que saem do convencional, né? Mas foi como nós começamos, né, Sogério? Foi como nós começamos. Vale como comparação, né? Para a gente valorizar hoje o que tem, né? Ó, nós começamos assim, hoje a gente faz isso aqui, né? Ô, senhor Jair, mas o senhor sabe que é bom a gente falar isso, porque ainda a gente tem redes em processos evolutivos que ainda está discutindo o soro fisiológico, tá? Uau! Tem que abrir o olho, né? Você está na hora de acordar, né? Se está ainda fazendo isso, está na hora de acordar. Não cabe mais, né? Não cabe mais. Pode fazer também, não precisa nem falar para ninguém. Faz lá e manda bala, não precisa ser coisa de... Esse não é para você perder tempo numa reunião de diretoria, né? Diretoria. Uhum. Uma outra lembrança grata que eu tenho, rapaz, em 2001, eu vim trabalhar em São Paulo com você, num projeto chamado Fonte Farma. Do que se tratava exatamente esse projeto Fonte Farma, Edson? Sr. Jair, eu falar um negócio para o senhor, eu sou muito, muito grato a Deus, muito grato à vida, por tudo que ela me ofereceu, por tudo que ela me deu, e como ela me deu, e como essas coisas foram acontecendo, né? Eu estava em Piracicaba, eu era presidente da Farmavip e presidente da FAESP. Do nada bateu uma moça lá na porta lá, Cláudia Fajuri, tá? Cláudia Fajuri, com um projeto do Fonte Farma, com o projeto Fonte Farma. E eu olhei aquele projeto e para a gente, né, era muito distante da realidade, como se hoje alguém viesse discutir com a gente um metaverso. Que para a gente ainda é um pouco distante. Era muito distante porque a maioria, 99% das nossas farmácias, nem computador não tinha, né? E lembrando lá que do ano 99, 2000, nós vivíamos um momento de mudança, onde a grande mudança de pensamento coletivo era portais, site. Começou a surgir o UOL, BOL, Terra, e uns milhares de sites, IG, uns milhares de sites, e várias empresas... Foi a bolha da internet? Foi a bolha da internet naquele momento. Várias empresas começaram a investir em portais focados em alguma coisa. Muitas empresas. E o grupo Brasfanta tinha investido muito dinheiro num sistema chamado Fonte Farma, mas o objetivo primário desse sistema não era farmácia, era médico. Eles queriam criar um portal para médico.
Só que o portal não evoluiu o suficiente, não houve abertura, e eles foram bater na nossa farmácia lá para falar. E o objetivo principal deles era trabalhar o leilão reverso. Tá? Então, nós vamos começar a vender esse produto aqui, seu Jair. Aí a gente coloca lá, se comprar 100, custa R$1. Se comprar 299. Isso aí, na época, óbvio que a indústria... a indústria surtou e a gente... Só que, quando a Cláudia me procurou, eu tinha um monte de ideias na cabeça já. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de pensar muito no futuro e fazer coisas novas. E eu falei para Cláudia, esse projeto, que da forma que está, ele não funciona, mas eu vou escrever um projeto para você. E eu escrevi um projeto numa noite, na mão ali, sem dominar computador, nada, um projeto chamado Fonte Saúde. Fonte Saúde. Que o Fonte Saúde hoje, basicamente, se a gente pegasse ele e trouxesse para hoje, ele é como o PEC, o Programa de Estratégia Competitiva. Qual que era o objetivo? A gente vender com desconto para o consumidor. A ideia era que a indústria bancasse parte desse desconto e nós oferecíamos para ele de volta os relatórios de venda, como mostrando qual que é o perfil do consumidor. Perguntar, seria a ideia hoje do acorde, que é o acorde hoje, seria mais ou menos... É mais o PEC, seu Jair, porque a gente ia a gente ia dar a informação do consumidor. Sim, do consumidor. E aí, a Cláudia adorou a ideia, só que eu falei para ela, só que nós não temos computador para poder fazer isso. A gente providencia. Então, lembra que nós colocamos um computador em cada farmácia, foram 700 computadores, com um móvel escrito Fonte Farma. Só para a gente entender, naquele período, nós estamos falando de um computador que custava em torno de 8, 9 mil reais. Então, foi um investimento altíssimo que o Fonte Farma fez, acreditando no projeto, foi desenhado. Aí a Cláudia me convidou para vir tocar o projeto aqui, e eu convidei o senhor. Qual que era a função do senhor naquela época, senhor? Era mostrar esse projeto para a indústria. E teve sucesso. O senhor fez um belíssimo trabalho. Tinha gente interessada, queria comprar o projeto, mas não tinha. A gente chegou, senhor Jair, a produzir relatório, eu tenho até hoje, com 500, 600 páginas, porque não existia forma de você mandar eletrônico. Então, ele era manual. Só que, para evoluir o sistema, tinha que investir em mais coisas. Não era só nessa captura, tinha que investir no sistema de gerar os relatórios e tudo mais, até que o Grupo Brasfanta resolveu sair do segmento de internet, porque eles tinham vários outros projetos. Não tomaram prejuízo, tá? Até com o Fonte Farma não tomaram prejuízo. Nos ajudaram, porque a criação da Febrafar vem daí. Mas a gente teve 2 anos, seu Jair, que deu muita visibilidade para nós, para mim, para o senhor, que a gente ia nas indústrias, apresentava, a indústria dava espaço para a gente. Nós chegamos a fazer um evento aqui na Alameda Santos com a indústria. Um evento, é verdade, muito bom. O Fonte Farma foi, na verdade, um desabrochar do que é a Febrafar hoje. Sim. Ela era, qual a indústria que eles tinham, que era forte aqui? Eles eram dono da VP, que era o do adoçante. Eles tinham o UOL, que é aquele suco, Sunfresh. Aí eles tinham, um grupo grande, eles tinham revendas de carro, eles têm um sistema tipo SAP, aí, não SAP, mas um semelhante aí no mercado. Eles têm investimento, tinham um colégio, tem investimento em vários segmentos, e eles eram donos da Kenco. A Kenco foi quem criou a fralda Mônica no Brasil. Aí eles venderam para a Kimbler, mas ficaram com ações da Kimbler no Brasil. A Kimbler, por muito tempo, chamava Kimbler Clark Kenco, que é a marca, a fralda Mônica era deles. Edson, deixa eu perguntar para você, rapaz, o Grupo Brasfanta foi fundamental em várias coisas. Na fundação da Febrafar, foi importante? O Grupo Brasfanta foi importante?
Foi muito, muito, seu Jair. Até para lembrar o seguinte, como é que era o projeto? O projeto era começar essa captação das receitas, das informações da venda do consumidor no estado de São Paulo, mas expandir isso para o Brasil. Aí tem dois momentos importantes em tudo isso. Um é o Neto, que era gestor de uma rede lá da Farmaster no Mato Grosso, e era de Ribeirão Preto, e conheceu a Drogaria Total, e se encantou pelo projeto aqui, e queria de qualquer jeito participar da FAESP. Esse é um ponto. Aí ele não podia, por estatutariamente não podia. Aí o Neto começou a me perturbar para montar uma rede nacional. Ao mesmo tempo, tinha a Cláudia falando, nós precisamos ir para o Brasil, nós precisamos ir para o Brasil. Então, isso foi uma junção de dois desejos. Não era, na verdade, o meu desejo naquele momento. Felizmente, teve a insistência do Neto. E aí, só para nós lembrarmos, naquela época, nós estamos falando de uma época onde que, economicamente as coisas eram diferentes, as próprias redes não tinham nenhum recurso. A primeira reunião que foi feita aqui nos Jardins, no hotel, todas as despesas, tanto de passagem, de hospedagem, foi todo feita pelo Grupo Brasfanta. Todo feito pelo Grupo Brasfanta. E dali se originou a Febrafar. A Febrafar nasce com 16 redes e ela é uma entidade paralela à FAESP. A FAESP continua existindo e a gente tem a Febrafar para representar o Brasil todo, mas o Grupo Brasfanta foi muito importante, a Cláudia foi muito importante e o Neto foi muito importante. Foi por um tempo, né? FAESP e Febrafar ficaram paralelas por um bom tempo. Eu até consigo mensurar bem isso, Jair, pelo seguinte, porque o Neto continuou trabalhando lá na Farmaster por um tempo e o Luiz Fernando era o gestor da FAESP. Tá? Aí quando o Neto veio para cá, o Luiz Fernando saiu, aí a gente jogou todas as atividades para a Febrafar e a FAESP foi adormecendo a partir daí, porque todas as redes já tinham feito a adesão à Febrafar, então não fazia sentido. Até 2004. Depois de uma reunião foi decidido que ela seria desfeita, né? Isso, eu lembro bem dessa reunião. 2004. Que foi feita. Aí, Edson, eu estava com vocês ainda, trabalhando aqui. Eu lembro que você é a glória das glórias. Tinha uma sala de 36 metros da Febrafar. Eu lembro do orgulho que você tinha. Como é que foi isso, Edson? Uma sala para a Febrafar. Deve ter sido uma tremenda vitória. Muito, seu Jair, bastante mesmo. Então, só para lembrar, então o senhor estava aqui em 2001, 2002, né? 2001. Até 2001. Febrafar nasce em 2000, fevereiro de 2000, então nós já existimos. Aí, num primeiro momento, o endereço da sede foi a agência de publicidade da Cláudia Fajuri, lá na Vila Olímpia. Tá? Quando nós nascemos, o endereço de fundação ficou lá. Depois, o Grupo Brasfanta nos emprestou uma sala aqui na Alameda Santos, onde que a gente tinha um espaçozinho ali que eu trabalhava, que a Andréia cuidava da minha agenda e cuidava de tudo ali. E nós conseguimos, depois de uma batalha grande, alugar uma sala de 36 metros ali na Alameda Santos, no número 705. E aí, eu acho que esse é um fator importante, até hoje eu tenho muito isso, a gente tem que celebrar todas as conquistas, todas. A gente tem que celebrar tudo que a gente conquistou, por menor que possa parecer para os outros, para a gente é importante. Se você conquistou é porque você não tinha anteriormente. E aí celebra. Eu fiquei muito feliz naquela época com isso. Mas sabe o que me deixa muito contente, Edson? Eu via o teu entusiasmo naquela época com uma sala de 36 metros. Vibrava com uma sala de 36 metros. E você tem a mesma vibração hoje com 3 andares na Paulista. Quer dizer, deu valor naquilo que era tão pouco, mas naquele momento era tanto, e dá valor hoje por esses 3 andares na Paulista. Isso que é gostoso de ver, sabe, num empresário como você, que tem esse sentimento você falou, sentimento de conquista. Conquistei 36 metros, hoje eu conquistei 3 andares na Paulista. Isso eu acho fantástico, esse jeito de encarar as coisas, né? É assim que a gente ganha
consegue ganhar os jogos, né, o Edson? Seu Jair, eu tenho a minha paixão pelo que eu faço não mudou, pelo contrário, só vai aumentando a cada dia. A cada dia só vai aumentando desde o primeiro dia. O dia que eu fiz a primeira reunião do associativismo, seu Jair, eu lembro até hoje, e a gente precisava, isso é engraçado até, porque nós éramos um grupo de 4 pessoas que estavam organizando, eu, meu irmão, mais 2 pessoas, organizando o associativismo em Piracicaba, e precisava apresentar o Damasceno no palco. Não teve ninguém com coragem de subir no palco para apresentar o Damasceno, porque ninguém conseguia falar em público. E de lá para cá, o associativismo foi me dando absolutamente tudo. Tudo que eu sou hoje na vida, eu devo ao associativismo. Tudo que eu conquistei, mas não só financeiro, como pessoa, como ser humano, eu devo a isso. Então, é todos os dias um processo de evolução, então eu não vou acabar esse entusiasmo nunca. Nunca, nunca. O Edson, isso é muito, muito gratificante. Eu gosto muito, a gente convive já desde muito tempo. Cada vez que venho aqui, vejo as suas reflexões no final das assembleias, eu acho formidável, chama sempre a nossa atenção. Mas eu gostaria de relembrar com você, nós antigamente, Edson, nós para pedir informação para uma farmácia, tinha que ligar, né? Farmácia, quanto que você vende? Quanto você vende por mês? Quanto você comprou esse mês? Não tinha outra informação. E conta como é que foi aquela história. Você ligou para mim, eu estava em visita a lojas em Ribeirão Preto, e você me liga e falando de uma ferramenta chamada ACOD, rapaz. E você vibrava de falar, Jair, você não acredita. Como é que foi essa história do ACOD, chegando na Febrafar? Seu Jair, assim, ó, vamos lá. Vamos lembrar do associativismo de novo, colocando lá no papel o que é o desejo, né? O que é fácil de fazer, né? E uma das grandes pontos que nós tínhamos lá, se vocês se juntarem, vocês compram melhor. Mas a gente não tinha informação de como comprar. Mas, de fato, a Febrafar, desde o primeiro dia, ela tinha um DNA, e que a gente tem ela até hoje, nós temos ele até hoje, e é muito claro, o que nós queremos, o que nós não queremos. Nós nunca queremos ser uma entidade política. Ela tinha um DNA de desenvolvimento do empreendedorismo, da gestão coletiva, da atuação coletiva, de como nós vamos fazer aqui, gravando um programa com a Total, para falar da cooperativa de vocês. Isso é um dos pontos muito fortes, dos pilares do DNA que nós temos na Febrafar, que é o compartilhamento das ideias, do conhecimento. E a gente sempre trabalhou muito com essa ideia de olhar para o mercado do futuro. Mas tudo isso estava lá no nosso DNA, mas não tinha ferramentas que pudesse montar ou mostrar isso. Então, nós nascemos com a ideia, mas a ideia estava mais ligada a um sonho ou um desejo do que propriamente a um produto. Quando surge o ACOD, rapaz, eu achei que é um negócio fantástico, porque o nosso grande sonho sempre foi: vamos ter informação. E o senhor foi a primeira rede a aderir ao ACOD. Exatamente. E aderir de uma forma plena. Eu me lembro que eu ia lá nas reuniões do senhor, o Ricardo estava lá, estava mostrando, fazendo. Sim. E que não é o que é hoje, né? Porque a gente ainda dependia da integração do distribuidor, né? Ainda dependia, né? Hoje, com o arquivo XML, é absolutamente fantástico, né, Jair? O patamar é outro. Infelizmente, né, nós temos pouco tempo, né, mas poderíamos conversar por dias, né? Mas eu quero encerrar, rapaz, fazendo algumas considerações assim. Eu quero que você fale um pouco do Edson de antes de Febrafar e o Edson de hoje. E já misturando também, Edson do Coração de Ouro. Eu conheço o Edson e me surpreende até o quanto que o Edson é capaz de tirar a camisa e dar para alguém que precisa. Eu vejo o Edson assim. Eu já tenho algumas passagens com o Edson, do Edson Tamassa, com esse coração de ouro. E quero lembrar também, eu lembro de um filme chamado Fantástica Fábrica de Chocolates. Aí eu dei o nome do seu armário aqui, Fantástico Armário de Chocolates do Edson Tamassa. Porque, pessoal, vocês não imaginam, fundo dessa sala do Edson, tem um armário de chocolate
disponível para quem quiser, a hora que quiser e o tanto que quiser. Então fala um pouco sobre isso, Edson. Quem é você agora, quem era você antes, né? Uma comparação. E esse coração de ouro que você tem, como é que é isso tudo, cara? Tá. Você geralmente quando a gente chega num determinado ponto assim da sua jornada na vida, né? Como o senhor está hoje lá dentro da Total, como eu estou aqui na Febrafar, às vezes as pessoas esquecem um pouco de como você construiu essa jornada. Eu entrei no associativismo, assim como o senhor, em 1996. Tá? De 96 até 2008, para mim poder sustentar minha família, para mim ter dinheiro, ou no primeiro momento eu dependia da farmácia, tá? Aí meu irmão, que praticamente trabalhava, e eu pegava um Prolabore lá, mas praticamente foi uma ajuda, poderia dizer que foi a contribuição do meu irmão, isso até 98. Depois eu vim para São Paulo em 99, 2000, como consultor da Brasfanta. E depois, quando a Brasfanta deixou de existir, Sr. Jair, para mim continuar trabalhando para o associativismo, eu precisei me reinventar e virei palestrante. Aí durante mais 6 anos, praticamente, da minha vida, até 2008, eu vivia de fazer palestra, minha remuneração vinha de palestra. Fiz muito tempo para a Eurofarma, para a Biosintética, para a Sanofi, com a contribuição dos distribuidores. Então, de 96 até 2008, eu fui um voluntário da causa associativista. Tá? Eu vivi como voluntário da causa associativista. Como o senhor falou do ACOD ainda há pouco, a partir do ACOD, a Febrafar começa a tomar volume, ela começa a ser consistente. E aí a Febrafar conseguiu me pagar um salário. E eu vivi do salário da Febrafar, diria para o senhor assim, de uma ajuda de custo da Febrafar até 2018. E aí, quando chegou 2018, como eu trilhei outros caminhos, consegui fazer minha vida financeira num outro formato, eu entendi também que eu poderia abrir mão dessa remuneração e continuar sendo um voluntário do associativismo. Devolver para todo mundo que ajudou eu chegar aqui a minha contribuição de trabalho. Então, de 2019 para cá, eu não tenho nenhuma remuneração, não tenho zero de remuneração, não tenho nem cartão da Febrafar, não gasto 1 centavo da Febrafar e trabalho todos os dias para a Febrafar, mas isso eu entendo que é a minha obrigação como cidadão pelo tudo que o associativismo me deu. Tudo que o associativismo me deu. E aí foi uma decisão pessoal, não é decisão de diretoria, eu tinha um salário aqui, eu abri mão dele. Eu abri mão. Aí o coração de ouro, né, Edson? Mas aí, seu Jair, eu quero devolver para o senhor uma frase que eu aprendi esses dias. Talvez eu sempre fiz isso, mas eu aprendi esses dias. Eu ouvi esses dias de um grande empresário, de uma pessoa que eu tenho muita admiração, que é o seu Maurício Billy, que é o dono da Eurofarma. Ele veio aqui almoçar comigo, ele é muito recatado, muito retraído, ele fala pouco, ele sai pouco, mas a Eurofarma é considerada uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar, muitas vezes, em alguns rankings, a melhor empresa. E aí eu tenho muita curiosidade disso, eu gosto muito disso. Aqui nós somos considerado a melhor empresa do setor de saúde para trabalhar. E eu perguntando para ele, Maurício, o que te levou a fazer isso? Ele falou assim, Edson, a gente só tem uma coisa para fazer na vida a partir do momento que você conquista o suficiente para você viver. Cuidar das pessoas que cuidam da sua empresa. E eu fiquei com essa frase para mim, até pedi para ele a licença poética de usar isso o tempo todo. Minha função hoje aqui, Sr. Jair, é cuidar das pessoas que cuidam do meu negócio, do nosso negócio. Então, cuidar dos funcionários da Febrafar, cuidar dos funcionários da Farmarcas, cuidar dos funcionários da Super, cuidar das pessoas que cuidam da gente, porque a gente não precisa mais do que isso. As coisas estão muito bem encaminhadas, então eu tenho essa obrigação, e eu tenho esse desejo. E
por outro lado, eu quero também aqui ressaltar, Sr. Jair, que eu desenvolvi uma outra vertente da minha vida que eu aprendi também com o senhor, que é os projetos sociais. Eu aprendi com o senhor, eu acompanho o trabalho que o senhor faz lá na creche Alvorada desde o primeiro dia, o senhor, o Renato, a equipe de vocês, o trabalho de construir a sede, o trabalho de cuidar daquelas crianças, o trabalho voluntário, né? Você não só acompanha, como você ajuda. Mas a contribuição de dinheiro, Sr. Jair, ela é importante, claro que ela é importante, ela é necessária, mas o grande legado do voluntariado é você estar lá. É você, não é comprar a pizza, é você ir fazer a pizza. Fazer a pizza, exatamente isso. O grande legado do voluntariado. E aí, eu trouxe isso para dentro da empresa aqui também. Mas talvez eu sempre fui um contribuinte das causas sociais, mas na pandemia, aí conversando com a nossa equipe, olhando tudo o que estava acontecendo, eu falei, a gente precisa fazer um pouco mais do que isso. Nós precisamos fazer um pouco mais do que isso. Aí eu conheci um projeto social do qual minha esposa participa. Num feriado de uma quarta-feira, que é quando eles faziam comida, eu fui lá, conheci o projeto, me apaixonei, adotamos o projeto. Hoje a gente tem nossa equipe aqui como voluntário dentro do Semente do Bem, que é o nosso projeto social, fazendo comida para morador de rua, e todos os sábados é a nossa equipe que vai lá cozinhar. O senhor não sabe o quanto que isso é importante para mim. Faz mais bem para a gente do que para quem está recebendo. Com certeza faz, né? Muito, muito. E a gente só está devolvendo para a sociedade, né, devolvendo o que Deus nos deu de excesso. Deu a mais, então a gente devolve, mesmo que seja amor. Se a gente tem amor, a gente devolve amor. Se a gente tem tempo, a gente devolve tempo. Se a gente tem, eventualmente, um pouco mais de dinheiro, a gente devolve um pouco mais de dinheiro. Mas tem que devolver um pouco daquilo que Deus nos dá em abundância, né? Edson Tamassia, foi uma satisfação imensa falar com você. Muito obrigado pelo tempo. Beleza? Espero falar outras vezes com você nesse mesmo programa. Tá. Beleza, velho? Beleza. Obrigado, Sr. Jair. Tenho maior admiração pelo senhor, pelo seu trabalho. E parabéns pelo projeto. Obrigado. Acho que vai ser muito legal. Programa Dose de Prosa, com Jair Beloubi. Oferecimento Grupo Total, porque juntos somos mais fortes.